E aí eu vou ler uma mensagem para a gente ir harmonizando aqui o ambiente e logo em seguida eu faço a nossa prece para a gente iniciar os nossos estudos, tá bom? Eu vou ler uma mensagem chamada Estejamos em Paz, do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Paz seja convosco, né? Disse Jesus lá no capítulo do João, no capítulo 20, versículo 19. Paz seja convosco. Aí começa o Emmanuel, né? Rujam tempestades em torno do teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. Esse que é o problema de pegar livro em PDF, né? Em vez de estar escrito sol, está escrito rol. Mas a gente dá conta. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tornarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esquecemos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra. E depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Olha que linda mensagem, né? A paz começa de dentro de nós, né? A paz está sempre no meu interior. Se eu conquisto a minha paz interior, o que quer que eu enfrente pela vida, tudo vai ser mais fácil, mais tranquilo. A gente sempre procura algo externo para nos trazer paz, né? Mas a paz é algo que está sempre no nosso coração. E qual é a melhor forma de ter essa paz? Carregando Jesus no nosso coração, né? Preenchendo o nosso coração com as coisas de Deus, com as coisas do céu. Linda, né? As mensagens assim do Emmanuel são tão lindas, são tantas mensagens. Enfim, vamos então iniciar com a nossa prece. Acho que já chegaram aí bastante pessoas, né, que vão nos acompanhar. A gente sempre inicia um estudo mediúnico com uma prece, pedindo proteção da espiritualidade maior, pedindo a bênção, né, de estarmos aqui nesse momento, que nós possamos ser abençoados e agradecendo por mais esse momento. Posto sim, Bianca, posto sim, tá? Eu vou postar amanhã aqui no Instagram. Então vamos fechar os olhos. Essa é uma prece agora inicial, ela é rápida. A nossa prece final, a gente vai fazer aquela meditação que vocês gostam e eu também gosto, que a gente tenta silenciar, né, o nosso interior para ouvir a voz do nosso mentor. A gente vai silenciar, a gente vai aprender a silenciar a nossa mente e o nosso interior.
quem tiver querendo, né, com essa vontade de entrar em contato com o seu mentor, vai ser essa prática que nós fazemos que nos ajuda a isso. Então, assim que terminar os estudos, a gente faz aí uns 5 minutos, tá? De prece e meditação para essa conexão, para a gente poder praticando e aprender a levar isso para a vida. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, acalmando os nossos corações, esvaziando nossa mente de todos os pensamentos. Inspira, pensando paz, e expira, pensando em paz. Senhor Jesus, nosso amado Mestre, pedimos proteção nesse momento com os nossos protetores, mentores, nossos anjos celestiais, que nós possamos ter um estudo proveitoso, útil, que nós possamos ser orientados naquilo que precisamos, que nós possamos levar isso no nosso dia a dia, que todos os que estão aqui encarnados e desencarnados possam se beneficiar dessas instruções, desse entendimento e dessa compreensão, entendendo que o mundo espiritual está sempre presente conosco, essa ponte entre nós, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Agradecemos aos nossos mentores que já estão aqui presentes, a espiritualidade, os servos de luz, os espíritos com uma luz tão bonita. Agradecemos e damos por iniciado mais um estudo mediúnico. Que assim seja, graças a Deus. Podem abrir os olhos. Estela, como a gente sabe quem é o nosso mentor? O nosso mentor é um ser, um espírito evoluído, né? Mais do que a gente. São espíritos que recebem esse encargo, essa responsabilidade de nos acompanhar como o nosso anjo protetor, né? Que chamam em outra religião. Então, com certeza, o nosso mentor, ele sempre nos tenta inspirar pensamentos bons, sentimentos bons. Só que no dia a dia, nessa energia tão densa desse planeta chamado Terra, nós não escutamos. Espíritos evoluídos, eles quando se aproximam de nós, nós não sentimos nenhum mal-estar, nada. Eu senti a presença de um espírito e eu senti uma tontura, eu senti uma dor de cabeça. Não é um espírito evoluído, aí geralmente é um espírito que está ali naquele momento. A gente chama de espírito também às vezes até sofredor, né? E que ele está precisando às vezes de uma ajuda, ou ele está ali também para querer nos tirar a paciência, né? E é sempre assim, se eu sinto a presença e tenho um mal-estar, o que eu devo fazer? Uma prece. Encaminhar, pedir a espiritualidade para encaminhar aquele espírito para um lugar que ele possa ser atendido, que ele possa ser auxiliado e encaminhado, né? Fala assim, segue para a luz, meu irmão. Rafaela, o espírito bom, ele sempre vai nos dar um sentimento bom, uma sensação boa. Agora, o que acontece? Uma coisa que eu ia comentar já no estudo de hoje, mas eu já vou até comentar. A nossa vibração, ela tem a tendência de entrar em sintonia. Nossa sintonia oscila muito, né? Então a nossa sintonia, ela tem a tendência de entrar em sintonia com espíritos mais atrasados, como nós, né? Que nós estamos aqui no mundo para evoluir. Claro que existem escalas, né? Não existe uma regra, cada um está no seu nível de evolução. Agora a tendência é o quê? Que eu vou entrar em sintonia com espíritos que estão aqui também, nessa crosta terrestre. Espírito evoluído é uma coisa tão sutil que às vezes a gente não sente, passa despercebido, porque a gente não está atento, ou porque a gente está naquela sintonia mais baixa, vibrando mais baixo, então passa batido mesmo.
tá? Então eu vou iniciar aqui a nossa leitura e aí a gente vai lendo, e dentro da leitura com certeza já vai ter muita coisa aqui que vocês querem perguntar e já vai estar aqui, a gente já vai comentando sobre isso, tá bom? Então, lembrando, no capítulo 4, que se chama Vibrações Compensadas, do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Aí ele começa falando, o capítulo número 1 do livro que estamos estudando, vejam bem, a gente está no capítulo 4, Martins Peralva usou 4 capítulos do livro para estudar apenas o capítulo 1 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Olha o tanto que um livro do Chico Xavier, né, escrito pelo André Luiz, é profundo, é intenso. Usamos 4, já estamos no 7º, né, estudo, né? Então até agora nós não saímos do livro do capítulo 1 do livro do Domínio da Mediunidade. Possibilitou-nos a organização de 3 gráficos, 2 deles já expostos e analisados, com a possível simplicidade nos capítulos precedentes. Apresentamos, pois, o terceiro, mediante o qual tentaremos apreciar o problema da sintonia, da ressonância ou das vibrações compensadas. Sintonia significa, em definição mais ampla, entendimento, harmonia, compreensão, ressonância ou equivalência. Quando dizemos que fulano sintoniza com Beltrano, referimos-nos, sem dúvida, ao perfeito entendimento entre ambos existentes. Ou seja, o meu pensamento é similar ao pensamento, seja de um encarnado ou desencarnado, vai entrar em ressonância, né? Vai entrar em sintonia. Aí a nossa energia vai entrar em sintonia. Os meus pensamentos vão ser compartilhados com o espírito, ou encarnado ou desencarnado, mas geralmente acontece mais dos desencarnados mesmos, né? Então, eu vou entrar em sintonia com a pessoa, o espírito que está com as mesmas vibrações que a minha naquele momento. Lembrando que a nossa vibração, ela oscila muito. Não quer dizer que eu sintonizei com o espírito rancoroso, que eu vou continuar em sintonia com ele. Eu entro na sintonia, eu abaixo minha vibração. Mas a minha vigilância, o orar e vigiar, vai fazer com que eu saia daquela vibração e não crie aquela sintonia que me causou ali uma coisa negativa, que vire uma obsessão. Até porque a obsessão, ninguém nasce, por exemplo, que a obsessão é a sintonia, o espírito obsessor obsediado. E depois da obsessão, se ficar muito mais intenso, se torna subjugação, né? Que a gente chama. E o que é? Ninguém nasce com essa subjugação. A gente pode até nascer já com uma obsessão de um espírito inimigo de outras vidas e aquela história toda. Mas eu vou continuar com aquele espírito obsessor se eu quiser, no sentido de que eu tenho meu livre-arbítrio, no sentido de que eu tenho as ferramentas que eu posso sair daquela obsessão. Basta minha simples mudança de pensamento, de comportamento e de hábitos. Porque o espírito, ele pode vir querer me obsediar. Ele pode fazer aquele plantio, né? Ele pode colocar ali a energia dele vinculada com a minha. Agora, se eu vou continuar com o espírito obsessor, vai ser eu que vou decidir através do que eu vou pensar, vibrar, sentir. Então, eu mudando, não tem espírito que vai continuar obsediando uma pessoa que ela começa a ter pensamentos bons, que ela lê o evangelho, o que a gente fala, o evangelho é sempre o evangelho segundo o espiritismo, que ele é um livro excelente para a reforma íntima. Se eu ler ali todo dia um capítulo, uma página, 2 páginas, eu já vou estar assim melhorando muito no meu dia a dia, na minha vibração. Não tem como dar errado. Então ele está falando, né? Referimos-nos sem dúvida ao perfeitamento entendimento entre ambos existentes. Ou seja, se eu tenho, vamos supor que eu estou com pensamentos depressivos e eu começo a pensar em suicídio, o que vai acontecer? Eu vou atrair aqueles espíritos que
estejam na mesma sintonia, como também os encarnados, né? As pessoas que ainda estão vivas, que estão com o mesmo problema de depressão, suicídio. Eu vou entrar em sintonia com todas essas pessoas e espíritos. E aí, se eu não me cuidar, eu vou só aumentar aquilo, né? Então, orar e vigiar. E é principalmente a importância do que nos disse o Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu sei o que pertence a mim e o que pertence da espiritualidade que está ali me influenciando. Porque, como diz, né, no livro dos Espíritos, quando eles perguntam se nós somos influenciados a todos os momentos, e os Espíritos respondem o quê? Muito mais do que podemos imaginar. Até porque o mundo espiritual é 4 vezes maior do que o mundo aqui dos nossos desencarnados. E aí eu vou continuar. Sintonia é, portanto, um fenômeno de harmonia psíquica, funcionando naturalmente à base de vibrações. Ou seja, o que eu estou pensando, eu estou vibrando. Eu estou vibrando, eu estou atraindo. Eu estou atraindo aqueles espíritos que pensam da mesma forma que eu. Se uma amiga, porque é próxima a você, errou com você, você quer ela por perto, se isso é uma obsessão? Não acredito que seja uma obsessão, né? Você perdoou, não tem problema nenhum, tá? Se é isso, né? Não sei se alguém me fez muito mal, mas quero muito que ela de volta na minha vida. Ah, sim, se ela te fez muito mal, aí a gente tem que pensar também, existe o amor e o apego, né? O apego, ele é bem longe do amor. Então, a gente tem que pensar o porquê que eu quero ela de volta. A gente tem que perdoar, mas não é perdoar, não significa que eu quero conviver com aquela pessoa, tá bom? Eu vou continuar. 2 pessoas sintonizadas estarão, evidentemente, com as mentes perfeitamente entrosadas, havendo entre elas uma ponte magnética a vinculá-las e mantendo-as profundamente. Olha só, ele fala aqui sobre a ponte magnética que nós criamos com a mente, que estão perfeitamente entrosadas com a nossa. Ou seja, a gente fica tanto assim em sintonia, às vezes, com um espírito, até uma pessoa, tanto que a gente se torna uma ligação, assim, uma ponte magnética, né? Como se fosse um fio de energia mesmo. Às vezes, por isso que, às vezes, o próprio relacionamento, né? Por que às vezes é tão difícil a gente sair de um relacionamento? Às vezes o emocional é mais fácil de se livrar dele do que o mental. Porque o que mais nos segura as pessoas, as coisas, os nossos apegos é o que é mental. Nós criamos essa ponte magnética com aquilo que nós nos apegamos. E aí romper essa ponte magnética é um trabalho, porque nós criamos aquele pensamento, aquele apego e ficamos pensando o tempo inteiro e alimentando aquela energia. Lembra? Tudo que eu dou atenção, eu estou colocando a minha energia naquilo. Então, quanto mais eu penso, mais eu coloco energia naquilo. Estarão respirando na mesma faixa, intimamente associadas. Pois é, a Chá de Beleza falou uma coisa muito importante. Essa ponte pode ser fantástica ou destruidora. Exatamente. Acho que você precisa dessa ruptura mesmo, Lídia. E aí ele vai falar do gráfico. Eu não sei quem é que tá aí com o livro, mas eu vou ler aqui de uma forma que vai dar para, acho que todo mundo entender. Ele começa aqui, ó, sintonia, ressonância, vibrações compensadas. Aí ele fala dos casos dos sábios, dos índios e das árvores. Os sábios, eles têm ideias superiores, assuntos transcendentes, né, no seu geral, no seu normal. Em cima da ciência, filosofia, religião e etc. Os índios, aqui no livro está escrito objetivos vulgares, mas vulgares aqui não é no sentido depreciativo, é no sentido de populares, né? Por exemplo, ele coloca como a caça, pesca, lutas. É o que vai estar predominando o pensamento dos índios, né?
e assuntos triviais, né, presentes, etc. E na árvores, ele coloca até aqui nas árvores, que são que tem maior vitalidade e melhor produção em consequência de permuta dos princípios germinativos quando colocada entre companheiras da mesma espécie. Olha que coisa interessante. As árvores que nem são espíritos, né, que são princípios inteligentes, elas também entram em sintonia com as árvores das mesma espécie, e ali nessa sintonia elas vão ser colocadas assim para ter uma maior crescimento, vai ter as folhas mais viçosas, mais bonitas. Mas a gente vai discorrer isso aqui no assunto e a gente vai entender melhor. Pelo exame desse gráfico, notaremos que tudo dentro do universo, por conseguinte, dentro do nosso orbe, funciona e movimenta-se na base da sintonia, ou seja, da mútua compreensão. Exemplifiquemos. O sábio, de modo geral, não se detém indefinidamente para trocar ideias sobre assuntos transcendentes com o homem rude do campo. Ele não se detém para ficar trocando ideias com assuntos transcendentes com o homem rude do campo, nada familiarizado com questões científicas ou artísticas, que demandam longos estudos. Aí ele está mostrando aqui que a lei da sintonia, a gente pode, assim, aplicado no nosso dia a dia, a gente gosta de conversar com aquelas pessoas que gostam de conversar sobre o que nós conversamos também, né? Por exemplo, se eu gosto de conversar sobre coisas espirituais, eu gosto de conversar sobre a doutrina espírita, eu dificilmente vou ficar muito tempo conversando com uma pessoa que só, por exemplo, gosta de falar de academia, coisas fitness, né? Então essa sintonia existe no nosso dia a dia naturalmente. Seria arrematada tolice afirmar-se que o astrônomo, o físico, o matemático, o biologista ou cientista consagrado a problemas atômicos possam encontrar no índio ou no homem inculto elemento ideal para suas tertúlias. Os seus companheiros de palestra serão, sem dúvida, outros sábios. A seu turno, o silvícola, né, aquele que mora o selvagem, né, que vive na natureza, na floresta, das margens do Culuene, preferirá, sem dúvida, entender-se e confabular com os companheiros de taba que lhe falam da pesca ou da caça, das próximas incursões ao acampamento inimigo ou de espelhos, facões e ornamentos que as expedições civilizadoras possam levar aos domínios. Ou seja, até nessa própria sintonia nós formamos os nossos ciclos de amizade, né? Os nossos grupos ali das pessoas que nós vamos gostar de conversar, de conviver. O assunto foi aclarado pelo instrutor Albério no capítulo Estudando a Mediunidade. Neste capítulo, procuramos apenas torná-lo ainda mais compreensível ao entendimento geral, extraído por fim as conclusões de ordem moral cabíveis, considerando a finalidade, sobretudo, evangélica do presente trabalho. E aí ele fala sempre, né? O Martins Peralva sempre nos lembra que tudo provém da ordem moral do médium, ou seja, se tudo provém da mente, a minha mediunidade acontece na minha mente, eu vou melhorando, né, me evangelizando, eu vou estar em sintonia com espíritos mais evoluídos. Então, por exemplo, quantas vidas nós levamos e chegamos até aqui hoje, nós temos virtudes cristãs, digamos assim, que nos faz ser o que somos hoje. Se eu sou hoje paciente, tenho uma voz calma, tranquila, quantas vidas eu não pratiquei isso? Então, assim, quem hoje, eu não tenho paciência, mas você é um espírito imortal. Então, assim, você pode começar de agora, pode não deve, né? Porque você vai ter outras vidas pela frente. Porque nós temos o esquecimento, mas as nossas virtudes, elas nascem com a gente. Aquilo que eu conquistei, a minha virtude, um valor, ela vai nascer comigo novamente. Somos colocados em grupos
que a gente vai levar alguma coisa e vai receber e vai ter essa troca. E através do meu trabalho, da minha prática, da minha paciência, do meu amor, eu vou tentar mudar aquela energia, toda aquela vibração. E se eu saio em retirada e me afasto, eles falam que alguma coisa eu já falhei naquele teste, né? Mas se você tentou, porque às vezes também as pessoas são mais assim, não é que são difíceis de lidar, mas elas têm a própria natureza dela. E se eu tentei e nada mudou, aí chega um momento que eu devo realmente me afastar. Falta de paciência e nervosismo atrapalha o desenvolvimento mediúnico? Atrapalha, Rafaela. Atrapalha, porque a ansiedade, ela não vai deixar que eu entre em sintonia na hora do meu trabalho mediúnico com a espiritualidade maior. É que nem a gente falou no último estudo, né? A minha mente é um baile funk. A mente da espiritualidade maior é aquele mar sereno, tranquilo. Como que eu vou conseguir filtrar as informações? Porque eu sou intérprete, eu sou um instrumento. Como que eu vou interpretar uma mensagem com a minha mente carregada de coisas, de nervosismo, de ansiedade? Então atrapalha. Por isso a importância da meditação, da gente, essa reforma índica, nós mudarmos, né? Esclarece o referido instrutor que as próprias árvores não prescindem do fator de sintonia. As próprias árvores não abrem mão do fator da sintonia também. Serão dotadas de maior vitalidade e produzirão mais se colocadas ao lado de companheiras da mesma espécie. Exemplo, plantando-se laranjas entre abacaxis ou jabuticabas, as laranjeiras produzirão menos do que se a plantação fosse só de sementes de laranja, formando o laranjal. Olha que coisa interessante, né? Porque isso aqui foi extraído de um livro, Domínios da Mediunidade, que foi escrito em 1900... Agora eu não sei se foi 77, meados ali, né? Dos anos 70, 80. E ele falou sobre isso. Aí eu me pergunto, será que a ciência já sabe disso? Ou se isso é uma coisa que a espiritualidade trouxe e ainda nem se comprovou? Porque ele está falando aqui que quando as árvores são plantadas juntas, né, na mesma espécie, elas terão maior vitalidade e produzirão mais. Olha que coisa interessante, né? A permuta dos princípios germinativos assegura-lhes robustez e verdor, garantindo-lhes, consequentemente, frutificação mais abundante. Então, tudo é sintonia. Tudo aqui é energia, vibração, é sintonia. Até no reino vegetativo. Como notamos, o problema da sintonia não está ausente das próprias relações no reino vegetal. Uma árvore precisa de outra ao lado da mesma espécie para que ambas, reciprocamente alimentadas, se cubram de folhas viçosas e flores mais leves, e dentro da função que lhes é própria, embelezem a natureza, enriqueçam e nutram o homem. Acentuando tal fato, o irmão Albério, prelecionando magistralmente, recorre, com sabedoria, à mecânica celeste para demonstrar que idênticos princípios magnéticos regem também nas relações do mundo cósmico. Sem dúvida, não apenas na órbita planetária terrestre, mas noutros planos mais ou menos envolvidos. Ou seja, todas as galáxias, nosso planeta, todos os sistemas solares existem essa questão da lei da sintonia, né? Porque aqui, se nós estamos no mundo, né, está indo para o mundo de regeneração, nós estamos evoluindo, os outros planetas, sistemas solares também estão evoluindo. Nos abre a nossa mente, né, para essa questão de que não só as pessoas que estão em sintonia, mas até os planetas, o mundo cósmico. O Alan está falando uma coisa importante, né? No caso das árvores, não sei se já havia algum estudo na época, mas na época do Livro dos Espíritos, a espiritualidade já falava de evolução.
antes mesmo de Darwin publicar seu livro. Incrível, pois é, incrível. Engraçado, outra coisa, a própria física quântica, né, que a gente hoje está na moda, aquela coisa. Há quanto tempo, né, a gente já sabia disso, tudo que eles falam da questão da lei da atração, de você vibrar, você atrai. Allan Kardec já falava isso, né, os espíritos deixaram isso aí tudo escrito nos livros pra gente em 1880, né, e é muito interessante você ver isso, tanta coisa que Allan Kardec nos seus livros já nos deixou aí, e tem gente que fala que Allan Kardec tá ultrapassado, né. Aí eu queria saber então quem é que está escrevendo coisa aí que está falando mais do que isso, porque Allan Kardec deixou tanta coisa, e ainda teve o Chico Xavier depois, que por isso que quando me perguntam, me indica um livro espírita, eu sempre vou falar, são os livros do Allan Kardec e Chico Xavier. Se você já leu todos esses livros, aí me pergunta, que aí eu indico outro. E mesmo assim, eu não li todos os livros do Chico Xavier, porque são mais de 400 livros, então tem muito material para a gente estudar, muita coisa. Como eu faço para afastar energias negativas? Reforma íntima, pensamentos, mudando sentimentos. Pega o livro Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro é para fazer a nossa reforma íntima. Leia todos os dias uma página, faça uma prece, marque, põe um alarme no seu celular se for o caso, porque a gente esquece mesmo dessas coisas. Então, se fizer isso, não tem como não dar certo, tá bom? Afastar, como é que eu faço para afastar energias negativas? Como é que eu faço para afastar os maus espíritos? Atraindo os bons espíritos, atraindo as boas energias. E como é que eu vou atrair? Eu vou vibrar, eu tenho que vibrar energia positiva para poder atrair energia positiva. E isso não vai mudar se eu não me mudar. Se não começar, a paz começa de dentro de mim. Não existe milagre, não existe varinha mágica, tem que ser pela minha reforma íntima, pelo meu esforço, dia após dia. Lembra que na mensagem que a gente leu aqui no início, lembra-te de que és chamados a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. Então o sol se levantou, eu sei que hoje é mais um dia que eu vou continuar com o meu esforço, né? com a minha atenção para as minhas energias, que tem que começar de mim, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. E para aquela coisa, a gente teoria é muito bom, a gente tem que ter a teoria, mas chega um ponto que se a gente não for para a prática, não vai adiantar. Então vamos parar de só ler, de escutar e não agir. Aí como é que eu faço para atrair as boas energias? É praticando, é me esforçando dia após dia. Como é que eu faço para mudar? É mudando, não tem outro caminho. Então por isso que às vezes assim, difícil essa reforma íntima, como a Márcia está dizendo. É porque a gente fica na nossa zona de conforto, o nosso próprio cérebro, né? Ele não quer sair da zona de conforto. Então tudo vai nos levar para a gente continuar naquele hábito que eu não preciso me esforçar. Porque a gente tem, na maioria das vezes, a gente tem preguiça, né? De querer mudar aquele hábito, de se esforçar para mudar e querer essa reforma íntima. Ô Lu, sempre tá dando sono durante as minhas lives, aí eu não sei se eu tô te dando sono, a minha voz, ou você também, porque sempre nas lives aqui, sempre tem gente que me fala depois que melhorou isso, e dor, que tava com dor não sei aonde, melhorou. Então pode ser assim, um tratamento, mas se não cessa em todas as lives acontece o sono, aí tem que ver, porque às vezes, não tô dizendo que você tá com obsessão, né? Mas quando tem pessoas que vão no centro espírita e dormem nas palestras. Às vezes algum espírito, né, não quer que ela escute, não quer que ela aprenda, não quer que ela evolua. A minha voz relaxa, Cacau. Se for a ponto de dormir, então eu vou ter que começar a gritar aqui com vocês. Acordar todo mundo, acorda! Então eu vou continuar. Vamos dar a palavra ao esclarecido mentor.
cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. Olha só que lindo, né? Todo mundo sentindo sono? Ai, 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 eu vou começar a falar alto aqui então. Cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio. Então, todos os planetas têm essa lei do equilíbrio, essa lei da sintonia, demonstrando assim de forma irretorquível que em tudo funcionam e operam invariavelmente o fator sintonia e o elemento ressonância. Recordemos ainda com o instrutor Albério o aspecto de maior relevância, consubstanciado na interdependência entre as almas, encarnadas ou desencarnadas, no tocante ao problema evolutivo. Há grupos de espíritos ou consciências evoluindo simultaneamente. E aí a gente lembra, né, que a gente está no grupo de família, nós temos a nossa família, e às vezes nós planejamos reencarnar todos juntos, que um espírito vem naquela família para poder, como se, vou falar grosso modo, né, carregar todos os outros espíritos. Então, assim, isso acontece muito. Acredito que aqui todo mundo é o anjo da família, né? Então, assim, isso acontece no grupo de família. O que é a ressonância? Essa questão da sintonia. Quando eu entro em sintonia, então tem a ovelha negra. Quando tem essa questão da sintonia, existe a vibração da pessoa e a minha vibração, né? Se a gente vai entrar em sintonia, a vibração dela vai entrar em ressonância com a minha. Em algum momento ela vai, como se fosse assim, acoplar, né? Isso que acontece também na mesa mediúnica. E a ressonância, ela vai, às vezes, vai transformando, né? Vai trocando energias uma com a outra. E aí, a que é maior vai se sobrepor a que está menor, né? Sempre. E isso acontece, por exemplo, no passe. O passista, ele vai doar energia junto com a espiritualidade. A energia que eles vão doar está em boa vibração. Então, a minha energia está baixa, eu vou no centro espírita, eu vou receber aquela energia na hora do passe, aquela ressonância, né? Aquela energia da espiritualidade para vir e ajustar a minha energia. O reiki, Letícia, o reiki, né, que você quis dizer, né? É o reiki. Tem alguma semelhança? Totalmente. É a questão da energia também. Eu nunca fiz um estudo de reiki, eu não sei, assim, mas por cima, assim, por alto, eu posso dizer que é por aí, é pela ressonância, essa doação de energia, a manipulação de energia. E aí, lembrando que nós podemos manipular as energias para o bem ou para o mal. Lembra da questão da macumba, que eu fiz uma live falando se a macumba existe? O que existe? Se eu dou um pensamento negativo agora para uma pessoa desejando mal para ela, eu estou fazendo uma macumba, né? Porque eu estou enviando para ela uma energia, uma vibração cheia de ódio, de rancor. Agora, aquela energia, onde é o pulo do gato, né? Aquela energia que eu estou manipulando, mandando para a pessoa, ela vai voltar todinha para mim. Principalmente se a pessoa ela está com uma boa vibração. Se uma pessoa faz um trabalho para mim, querendo manipular a energia, se a minha vibração é elevada, essa ressonância não vai acontecer, porque ela vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. Cida, sobre isso mesmo. Entendem? Então, assim, e essa lei da sintonia, a gente pode ver a única, eu diria, não sei se é a única, né? Mas pelo menos é que eu conheço. A única exceção da lei da sintonia é na mesa mediúnica, quando o médium, ele está numa vibração boa, mas vai vir aquele espírito sofredor que vai acoplar com a minha energia para poder receber esse choque anímico e eu vou poder doar energia para ele. E aí vem uma questão importantíssima que vocês me perguntam muito: eu posso fazer a prática mediúnica em casa sozinha? Sabe qual é o problema de fazer em casa, principalmente para quem está começando?
Se eu vou entrar em trabalho mediúnico com o espírito, seja para incorporação, né, a psicofonia, seja para psicografia, seja para o que for, vai ter esse acoplamento. Se eu tenho um espírito que é sofredor ou é rancoroso, ele tem uma energia muito negativa, eu vou doar a minha energia para ele, mas ele também vai deixar requisitos da energia dele comigo. Sempre numa mesa mediúnica, se eu dou passividade para um espírito que tem muito rancor, muita raiva, depois no final vai ter que vir um passista e vai ter que me dar um passe dispersivo, né? Tirar aqueles miasmas que o espírito deixou comigo no meu perispírito, na minha aura. Então esse é o problema da gente fazer sozinho em casa. Porque no centro espírita, a mesa mediúnica vai ter os médiuns na mesa e em volta da mesa vão ter os passistas. Geralmente são 2 ou 3, dependendo da quantidade de médiuns. Então eu fiz uma incorporação, uma psicofonia, o espírito falou através de mim e ele foi embora. Mas ele deixou algum requisitos da energia dele comigo também. Então esse que é o problema da gente fazer em casa sozinho. Entenderam? Então tudo, essa questão da sintonia, tem a exceção que é na mesa mediúnica. Na mesa mediúnica, para vocês terem uma ideia, já aconteceu, comigo também já aconteceu, o médium, ele vai na zona umbralina, em espírito, com a espiritualidade, o dirigente, né, acompanhando, para buscar um espírito e trazer na mesa mediúnica. Isso acontece? Acontece. E quem é que vai? Aquele médium que está com a energia, que ele vai conseguir ir e vai conseguir voltar, porque não é todo médium que o dirigente permite que faça isso numa mesa mediúnica. Porque você ir em desdobramento, né, numa zona umbralina e buscar um espírito para vir à mesa mediúnica, é todo um trabalho em conjunto, que entra o trabalho do médium de sustentação, né, que ele vai ajudar nesse momento. Eu nunca esqueço que uma vez eu fiz um trabalho nesse nível e o médium de sustentação, todo o tempo ele colocou ali uma energia em volta de mim que me protegeu, né, nesse desdobramento, no ir e voltar. Então, assim, existem mais coisas numa mesa mediúnica, assim, que vocês nem podem imaginar. E eu, com a minha sintonia, eu tenho uma sintonia X, mas eu vou lá como médium em desdobramento na zona umbralina. Com certeza a vibração no umbral é muito, muito pesada. Mas como é que eu consigo ir lá? Com essa proteção da espiritualidade, com essa proteção de energias do médium de sustentação. Sabrina, e o autopasse é possível? É possível, é possível. Nós podemos nos curar em tudo, nós temos o potencial para curar em tudo. Como é que eu vou fazer um autopasse? Eu vou chamar o meu mentor, os meus mentores da mediunidade, Jesus, quem eu sentir confiança, e eu vou respirar e vou pedir para eles me darem esse passe, essa troca de energia. Entende? É possível, muito possível. E tem um vídeo até também lá no canal, né, no YouTube, que eu deixei lá o passe virtual, que também ajuda muito, tá? Muito interessante, né, Georgia? Muito interessante. Cida, estamos mesmo rodeados de espíritos o tempo todo? O tempo todo. A oração a qualquer momento de dia te dá muita proteção. O tempo todo, gente. Aí é o que eu falo. Um médium vidente, ele não vai ver a espiritualidade 100%, senão eu vou ficar doida, vou surtar, vou pro hospício, porque eu vou na sala, vai ter espírito, eu vou na cozinha, vai ter espírito, eu vou dirigir, vou atropelar, vou achar que eu tô atropelando gente e é espírito, eu vou ficar doida, então não tem como. Então o médium, ele vai ver o mundo espiritual em menor quantidade, geralmente quando aquilo se faz necessário, né? Por exemplo, a nossa ajuda como médium para... Claro que se sou médium, eu sou um instrumento de Jesus para ajudar o próximo com muito amor, carinho e disciplina. Mas o que eu vou trabalhar mais? Com o espírito sofredor. Às vezes eu vou dormir, e à noite acontece muito mais,
tem uns 30 espíritos sofredores querendo ajuda. Aí, o que eu faço como médium? Eu não posso fazer com que aquele momento os espíritos sofredores estão aqui, eu vou ajudá-los individualmente. Aí, o que eu tenho que fazer como médium? O Evangelho no Lar, que é o momento que eu vou estudar e vou ter um momento de explanação, que eu vou conversar com os espíritos, explicar para eles que existe um centro espírita bem aqui perto, do até o GPS, para eles irem para lá, que eles vão poder ser auxiliados, mas que eu aqui sozinha, eu não vou conseguir ajudar todos os espíritos, mas que eles vêm em busca de ajuda, eles vão vir, eles vêm. Porque eu vou explicar para aqueles espíritos que aqui é meu lar, que aqui não é um ambiente para isso, que eles vão receber ajuda num lugar que tem uma proteção. Aí eu convido também, né, eu peço orientação da espiritualidade maior para poder me ajudar. Alain, o umbral é um estado mental, né? Mas se todo mundo está com aquele estado mental, a gente cria um umbral, né? Os espíritos evoluídos, Cristos, né? Eles que criam os planetas. Então a gente tem o poder de criar as coisas e nós somos co-criadores também. E assim como os espíritos evoluídos criam até planetas pela vontade, nós criamos através dessa coletividade de estado mental negativo, e culpa e remorso, o umbral. Entende? O umbral é um pouco difícil de assimilar, mas é mais ou menos por aí mesmo. Chico Xavier via muitos espíritos a ponto de não saber se eram encarnados ou desencarnados. Sim, porque o que acontece? A gente vê na maioria com a mente, o estado psíquico, mas existe de ver também espíritos como se fossem pessoas, os materializados, digamos assim, que se tornam muito mais intensos também, né? Mas, no caso, por exemplo, quando o médium ele tem uma mediunidade muito ostensiva, muito ostensiva, ele tem uma mediunidade ostensiva, ele vê muito espírito, mesmo sendo um estado mental, eu vou ver tanto, vai ficar tão intenso naquilo na minha mente, que vai chegar um ponto que eu não vou mais discernir se é mental ou se eu estou vendo se é um espírito materializado. Uai, gente, já acabou a live? 1 minuto restante. Tô chocada. Entende? Então, assim, Chico Xavier, com certeza, ele já não sabia mais, às vezes, discernir, né, o que era encarnado e o que não era encarnado. Chega um ponto que o médium vê tanto espírito que já não consegue mais diferenciar o que ele está vendo com a mente, com o olho espiritual, né, que isso é chamado terceiro olho, né, que é o centro de força aqui frontal, que é o que a gente vê espírito, ou se é... Então, a mediunidade, ela se inicia, eu já falei isso aqui com vocês, né? A gente inicia a ver um espírito, ver outro, ver uma coisa esfumaçada. Aí eu vou praticando, eu vou ver um corpo. Aí eu vou praticando, eu vou diferenciar se é homem, se é mulher. Vou praticando, vou ver o rosto do espírito. E aí eu vou só intensificando aquilo, intensificando. E tendo confiança no que eu estou vendo. O médium que não tem confiança no que está acontecendo com a mediunidade, também é um grande obstáculo, né? Para não desenvolver essa mediunidade. Tem muita coisa que a gente vai aprender na prática também, né? Então tem muita experiência, às vezes tem coisas que a gente vê assim, que você fala, meu Deus. Mas isso é normal, tá, gente? Chega uma época da nossa vida, como médium, que a gente entra um pouco em crise. A gente começa a se perguntar, será que eu tô ficando doida? Ou isso é mediunidade mesmo? Isso é normal. Eu passei por isso, vi outros médiuns passando por isso. Mas aí a gente continua na prática e chega em algum momento que isso entra no seu coração e você realmente sente que você não está ficando doido, que realmente existe aquilo, tudo que você está vendo e o que está acontecendo, né? Babi, mas é normal, tá? Mas a gente não tá ficando doido, não. Tinha uma senhora que fazia lá, ela voltou a fazer a educação mediúnica, o desenvolvimento mediúnico, e ela falava pra mim, eu voltei e ela ficou anos na mesa mediúnica, anos não, mentira. Ela ficou um tempo na mesa mediúnica e ela começou a se perguntar, entrou em crise,
que ela falou, eu não sei, eu acho que eu sou doida. Então isso é normal. Então assim, a gente tem que ter a confiança na nossa mediunidade, tem que ter segurança no que estamos fazendo. Ah, mas aí tem um animismo, né? O animismo é o quê? É um médium achar que é coisa do espírito e é coisa minha, mas não é coisa do... isso é o animismo, o médium colocar coisas dele próprio achando que é mensagem do além. Mas a mediunidade, ela vai ter muito isso no começo. E mesmo o Chico Xavier, ele sempre dizia, quando ele iniciou, 98% das coisas eram dele e 2% dos espíritos. Depois de muita prática, quando ele já estava bem velhinho, ele dizia que aí sim era 98% dos espíritos e 2% dele. Mas não existe mediunidade pura no sentido de que a mensagem vem pura, cristalina do mundo espiritual. Eu sou um intérprete, então eu vou colocar coisas minhas ali, querendo ou não, o meu linguajar, as minhas palavras, a minha forma de se expressar. E aí o que o médium vai aprender? De acordo com o seu burilamento, né? Ele vai aprender a interpretar aquela mensagem cada vez mais pura. Quando o médium, vamos supor, o dia da minha prática mediúnica é na sexta-feira. O espírito, alguns espíritos que já vão ser tratados, eles já vêm ficar perto de mim antes da reunião mediúnica. Às vezes eu chego na reunião mediúnica já com aqueles espíritos, né? Então, isso é o que? É um planejamento da espiritualidade, mas ela permite que isso aconteça, para que a gente possa levar o espírito lá com a gente para ele ser tratado. Lidiane, não precisa ter medo do que você sente, a gente só tem medo do que é desconhecido, né? A gente tem medo do que é aquilo que a gente não conhece. E o mundo espiritual, essa questão, eu tenho medo de ver espírito, eu tenho medo disso, a gente não precisa ter medo, porque eles não podem fazer mal, né? Pra gente, assim, no sentido literal, assim, de me bater, me matar, não vão fazer isso. O máximo que pode acontecer, vamos supor, né? Vem um espírito aqui, vai vir me assustar, mas ele vai querer me assustar com um espírito zombeteiro mesmo. Que a maioria que gosta de assustar são os zombeteiros. Aí, eu com a minha mente, eu vou ter tanto medo daquele espírito, mas eu vou criar isso em mim, eu vou me causar um mal achando que é o espírito, mas não é, sou eu com a minha própria mente. Ou seja, ele só vai fazer comigo o que eu permitir, porque ninguém tem poder sobre mim, só Deus. Agora, eu dou permissão, né? Eu dou permissão para um espírito ser zombeteiro, fazer o que quer, o que não quer, às vezes. Então, às vezes, alguém me pergunta, me manda mensagem. O que eu faço? Eu tô achando que eu tenho um espírito aqui que está assombrando a minha casa e está me assombrando. A primeira coisa que eu falo, não dê atenção. Geralmente, um espírito zombeteiro que ele vai numa casa para assombrar uma pessoa, se a gente não dá atenção, eles vão embora. Porque alguns querem atenção mesmo. Então ignora, não torne aquilo, não deixe aquilo dominar seu pensamento, que a partir do momento que eu deixo aquilo dominar o meu pensamento, pronto, eu já dei poder para ele poder me assustar, para ele poder fazer as coisas que ele quer. Mas me matar, ele não vai poder, porque isso Deus não permite. Já pensou se pudesse? Um inimigo meu de outra vida ia falar, opa, peraí que eu não vou obsediar você não, eu vou te matar logo, vou desencarnar você, que aí você vem pro lado de cá e a gente se pega ali na hora da saída. Então Deus não permite esse tipo de coisa, então não tem porquê, não precisa ter medo, tá? Exatamente, Babi, é isso mesmo que tem que fazer, tem que mandar pra luz e ignorar, e fazer uma prece, lembrando que todos os espíritos são os nossos irmãozinhos. A partir do momento que eu entendi que aquele espírito que parece um demônio, porque às vezes eles se disfarçam de coisas feias mesmo, né? E no dia que eu entendi que mesmo esse espírito que está com a imagem surreal, né? Que me dá muito medo, ele é um irmão meu, e que ele só está perdido, ele só está desorientado, e que um dia o bem vai prevalecer no coração dele, porque o que vai restar, o que é eterno é o bem, né?
eu aprendi a não ter medo mais. A partir desse momento, eu nunca mais tive medo de um espírito. Pode se fantasiar, fantasiar que eu falo, porque eles manipulam, né, a aparência, se o espírito é esperto, né, porque o mal, ele é super inteligente, né, eles conseguem fazer muitas coisas. Então, assim, não me assusta. Cida. E sobre pedir orações colocando nome, endereço, eles irão mesmo até lá? Vão, Cida. Na próprio trabalho mediúnico de desobsessão, quando a gente pega a ficha da pessoa, tem o endereço da pessoa, né, que a gente vai fazer o tratamento. Os médiuns, todos não, mas alguns, vai com a espiritualidade em desdobramento, em espírito, na casa da pessoa, fazer aquele tratamento lá. Aí a gente vai na casa da pessoa e vê espíritos que estão lá obsediando, vê correntes que estão prendendo a pessoa, vê alguma coisa, às vezes tem objetos que eles colocam espiritualmente na casa de uma pessoa que está trazendo ali uma desarmonia. Gente, é muita coisa que não dá para falar só aqui numa live, não. E eu não vou falar muito porque tem gente que se assusta, né? E não é essa a intenção. Geórgia, pelo seu perispírito, eles se transformam na forma em que eles querem? Se o espírito tiver um entendimento esperto para fazer isso, ele faz sim. Por quê? Porque isso é aprendizado, né? A gente manipula o nosso perispírito, as nossas energias, mas para fazer isso, não é qualquer espírito, né? Tem que ter esse entendimento, é uma coisa que a gente aprende mesmo. Tem muito espírito aí que tá mais perdido do que tudo, não sabe nem onde é que tá, quanto mais manipular o perispírito. Entende o que eu tô falando? Panda Dourado, é aconselhável ir para a dimensão todos os dias? Não, todos os dias não, Panda, porque você tem que viver aqui nessa dimensão. Você tá aqui para evoluir nessa dimensão. E você não tá nem pagando pedágio, né? Tá em outra dimensão. E em outra dimensão não tem problema. Agora, se aquilo te prende, se você ficar pegado àquilo, não é bom. Porque já aconteceu os nossos emancipação da alma, projeção astral. Já aconteceu de eu ir num lugar tão bonito, porque a gente vai, mas a gente não lembra, né, na maioria das vezes. E teve uma ocasião que eu fiquei com toda a lembrança, e eu passei o dia assim, em tristeza, né, eu falei, nossa, queria ficar naquele lugar, eu olhava para tudo quanto é coisa, nossa, que coisa ruim isso aqui, ah não, eu quero voltar para lá. E eu fiquei assim sabe, triste, assim, com vazio, uma saudade. E aí a espiritualidade veio, me puxou a orelha e falou, você não vai mais sonhar quer dizer, você vai até lá, mas tão cedo você vai lembrar. Porque esse não é o que a gente quer, não é o objetivo. Se eu vou em outra dimensão, fico lá deslumbrada, vejo familiares, pessoas queridas, e volto para cá lembrando e passo o dia com depressão, aí não é isso que eles querem, né? E realmente, depois desse dia, dificilmente eu tenho lembranças dessas coisas assim tão boas. Porque eles perceberam, não, ela é muito sensível, não vamos deixar mais não. Salgui, estou passando por uma fase complicada, tenho ouvido espíritos o dia inteiro mandando pensamentos negativos. Então, Sal, você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ler todos os dias uma página, 2 páginas, leia para você mudar você vai evangelizando esses espíritos que estão perto de você, tá? Você vai ajudá-los e se ajudar. Você vai ler, você vai entender e eles também vão estudar junto com você. Aí no final você vai fazer uma prece, vai pedir para a espiritualidade maior encaminhar esses espíritos para um lugar onde eles possam ser atendidos. Porque isso não é o que deve acontecer. Você não tem que ficar ouvindo espírito o dia inteiro. Você tem que controlar a sua mediunidade, você tem que educar a sua mediunidade. Os espíritos a gente sempre trata com amor, mas mediunidade com Jesus é amor e disciplina. Então nós temos que mostrar, né, para os espíritos que eles não podem invadir o meu dia a dia e me deixar assim, porque isso me passa um descontrole.
A espiritualidade maior, ela nunca vai fazer isso com você, tá bom? Então, tem que se cuidar. Douglas, é normal sentir coisas estranhas antes das mesas, é super normal, porque às vezes algum espírito que você vai ajudar na mesa mediúnica, ele já vai estar perto de você, ele já vai ficar ali do seu lado, e aí você vai começar a sentir as coisas daquele espírito, então é normal. Aí depois da mesa mediúnica também, você sai de alma lavada, né? Tu tem curso para psicografia? Tem centro espírita que tem, eu já vi que tem curso, tá, Neto? Eu nunca fiz, né? A psicografia, ela veio. Assim, o médium, quando ele tem a mediunidade ostensiva, geralmente aparecem, as mediunidades, elas se afloram, geralmente todas as mediunidades. Eu na mesa mediúnica, eu dou passividade, psicofonia, tem evidência, desdobramento, e só que a psicografia, ela veio com o tempo. Eu não iniciei lá as minhas atividades mediúnicas fazendo psicografia, ela veio com o tempo. Eu estava numa mesa mediúnica e me veio aquela grande vontade de fazer uma carta, a psicografia, né? E aí a gente fica com medinho nas primeiras, né? Nossa, eu acho que eu que quero... Porque a gente confunde, né? A gente não consegue filtrar muito bem ali a mensagem naquele primeiro momento. E aí você vai pegando a prática, você vai entendendo o que é seu e o que não é. Tá bom? Então, assim, tem centros que fazem. O centro que eu frequento não tem isso, mas eu já vi que tem centro que faz isso sim. Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar. Vamos fazer uma meditação, vamos fazer a nossa prece. Gleice, se você dormir, você me perdoa, tá? O horário aí eu sei que pra você é tarde, mas vamos lá. Lembrando que a gente vai pedir, convidar o nosso mentor, mas para quem não quiser, tiver algum tipo de medo, algum receio, fica de olhos abertos, tá bom? Lembrando que a gente não está fazendo prática mediúnica, a gente está fazendo meditação, a gente está fazendo silenciar o nosso interior. Ô, Beija-Flor, a sua também, tá? A nossa, a gente está aqui em sintonia. Sabe, a gente vê no outro que a gente tem em nós mesmos, então a sua energia também é boa. Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar o corpo, respirar profundamente, pausadamente. Relaxando o rosto, relaxando a testa, relaxando os olhos, as pálpebras, o maxilar, os ombros. Quem estiver sentado, ficar de forma assim mais ereta. Imaginar agora uma energia vindo lá do fluido cósmico. Ela vai vir numa forma de um disco, uma coisa redonda, né? Um círculo dourado, com muita energia dourada. Uma energia assim da cor também assim do sol, da cor do sol. E ela vai passar por todo o meu corpo, começando pelo topo da minha cabeça, passando bem devagar. Ela vai descendo e ela vai limpando, ela vai tirando todos os miasmas, todas as energias negativas. Ela vai só queimando nesse momento, expurgando tudo que precisa ser jogado fora, o que não faz mais sentido, o que é inútil. Ela vai limpar, ela vai descer bem devagar.
passando no meu chakra cardíaco, onde fica o meu coração. Vai limpando todas as mágoas, todos os ressentimentos, como fogo que queima tudo que não serve mais. Vai descendo, vai escaneando, vendo os meus hormônios, meu sangue, tudo que é físico também. Vai ajustando, vai eliminando o que não nos faz bem. Vai passando pelas minhas pernas, tirando todo o cansaço físico, ativando minha circulação, deixando tudo em sintonia. Chega aos meus pés, tirando o cansaço, renovando, ajustando. E agora tudo que foi queimado, tudo foi eliminado, todos os miasmas, todas as energias negativas. E agora esse mesmo disco, esse mesmo círculo vai voltar, subindo bem devagar, com energia branca, energia brilhosa, linda. Ela vai repor a energia, alinhando todos os nossos centros de força, os nossos chakras, e ela vai subindo, repondo, renovando. Vai passando pelas pernas, vai subindo, alinhando os meus centros de força, vai passando pelo meu umbigo, vai subindo devagar, vai renovando meu chakra cardíaco com uma luz rosa no meu coração, enchendo de amor e paz. Ela vai subindo, vai passando pela minha garganta, limpando, renovando, repondo a energia nesse centro de força laríngeo que é na minha garganta, no meu pescoço. Vai subindo, e com uma energia violeta vai passar pelo nosso chakra frontal, entre as minhas sobrancelhas, alinhando meu centro de força, expandindo minha consciência, expandindo meu olhar espiritual. E ela, quando chegar ao topo da minha cabeça, ela vai agora com cores de todos os meus chakras, rosa, violeta, laranja, verde, como se fosse as cores assim de um arco-íris. Ela vai passando no meu corpo agora rápido, descendo e subindo, descendo e subindo. Meus chakras estão ficando todos alinhados, renovados,
girando da forma que tem que girar. E agora ela vai diminuindo a velocidade. Vai diminuindo a velocidade. E agora nós vamos deixá-la retornar para o fluido cósmico, voltando, subindo pelo topo da nossa cabeça e retornando ao fluido universal. Nós agradecemos com o coração por essa renovação de energias. Convidamos o nosso mentor e agora com o coração leve, com a mente vazia, com esse silêncio interno, eu vou visualizar e ouvir o meu mentor. Respirando calmamente, ou sentindo o ambiente. Sentindo a presença do meu mentor, da minha mentora, da espiritualidade maior. Sentindo a minha mediunidade, aqueles que querem senti-la. Despertando para essa sensibilidade, apenas sentindo, apenas se conhecendo, sem dar passividade, apenas conhecendo as suas próprias forças, energias, sensibilidade. Sentindo agora o meu ser como espírito. Eu sou um espírito. Eu sou uma consciência que ama. Eu sou uma consciência que se expande e posso sentir tudo ao meu redor. Eu posso sentir o universo. Eu posso sentir Deus. Eu posso sentir meu ser espiritual imortal. Eu posso sentir a eternidade à minha frente. Eu posso sentir meu mentor, minha mentora. Eu agradeço esse momento e agradeço a Deus, meu Pai Celestial, por essa vida terrena, essa viagem tão bonita,
esse momento que estou aqui para evoluir como espírito. Sinto felicidade no meu coração, uma paz, porque entendo que tudo aqui é passageiro, que meu verdadeiro lar é no lar espiritual. A minha essência é uma centelha divina. E entendo que tudo que acontece aqui é para o meu aprimoramento. E não vou ter mais medo de aflições, preocupações, dores. Não vou mais sofrer por causa dessas coisas que são desse mundo. Eu vou sempre lembrar que meu ser é espiritual e eterno. E que meu coração é preenchido com as coisas de Deus, com amor, com Jesus. Vou retornando, colocando os meus pés nesse mundo terreno, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Agradecemos, Senhor, por mais esse estudo mediúnico. Agradecemos a espiritualidade maior que nos ajudou, que nos auxiliou, que nos amparou. Agradecemos aos nossos mentores e principalmente, especialmente, agradecemos a Jesus, ao nosso Deus, nosso Pai. E esse sentimento de gratidão vou levar por toda a minha semana, por todos os meus dias. Caminhar sempre com a minha mente expandida, não apenas focada nas coisas pequenas desse mundo. E que esse amor, essa paz, eu possa levar a todos que se aproximam de mim, que eu possa ser um instrumento de Jesus, que eu possa ajudar ao próximo com amor e sabedoria. E que nada que foi falado, que foi aprendido e foi sentido nessa meditação, nessa prece, seja esquecido. Que assim seja, graças a Deus. Vou me despertando, vou abrindo os meus olhos, voltando aqui no planeta Terra. A nossa meditação para a gente poder seguir em frente, lembrando que somos espíritos, estamos encarnados, né? Mas somos espíritos, e é dessa forma que nós vamos nos soltando as nossas amarras, correntes que nos prendem a ter uma visão tão pequena de tudo aqui. Chá de beleza tá chorando, põe pra fora, é o sentimento de gratidão, eliminando as coisas que não fazem mais sentido e aceitando um novo eu, né? Eu sou um ser eterno. Eu que agradeço a participação de vocês. Hoje a gente ficou quase 10 minutos fazendo meditação e prece. Isso é muito bom ver aí que vocês estão empenhados, né? Porque a paciência nesse momento também quer dizer tudo, mas a partir do momento que a gente entra em sintonia, se predispõe, entra de coração aberto, a gente sente, né? Aninhe
repente sentiu um baque um pouco de dor, você estava desdobrando, o desdobramento, é seu espírito se desprendendo do corpo. E talvez tenha sido a primeira vez que você fez e tenha consciência disso, né? Então, vamos ver se na próxima você vai se sentir melhor, tá? Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço. Eloy, Beija-Flor, Geórgia, Anin, Lidiane, Rosa, Nai Mascarenha Pereira, Sabrina, que Deus abençoe, Fátima, Stokóvia, Fátima, né? Cida, Sheila, Luzia, João, muitas bênçãos, sentimento de felicidade, que bom. Selma, Samarinha, Lilian, Cris, Lara, Chá de Beleza, Chá de Beleza, também te amo. Nilza, que pena, mas vai ficar aí, eu vou botar depois, não vai ficar aí gravado, tá? Eu que agradeço, Roberta. Obrigada, Douglas. Douglas tá na mesa mediúnica já, né? Que bom. Seu lado esquerdo quente, Rafaela. Mas foi uma sensação boa? Kênia, como não gostar dessa prece? A gente sente leve, sente bem. Pois é. Leandro, eu também o que, Leandro? Babi. Gente, esse baque, geralmente, assim, quando a gente entra em relaxamento profundo, pode ter dois motivos, né? Esse desdobramento e o retornar, a gente não está acostumado com isso. Ou, quando a gente faz uma respiração mais profunda, se você não respira direito no seu dia a dia, quando você para e respira corretamente, você pode sentir uma tontura. Você está mandando mais ar do que você costuma mandar, né, para o seu cérebro. Então, isso gera uma tontura, tá? Então, a gente tem que ver se a gente está respirando normalmente. Fazer mais exercício de respiração. Alan, eu que agradeço. Confiança, Alan. Confia na sua mediunidade. Faça oração para o meu filho. Depois você manda o nome dele por direct, tá? Marcitama, obrigada. Neide, Cida, tá sempre aí. Lu, May, gratidão. Douglas, Naná, Lívia, Joslene, Leandro. Eloy, tá melhor, né, Eloy? Que bom. Eu que agradeço aí a vocês, Rafaela. Não sei se eu tô deixando de falar, se eu deixei de falar algum nome, vocês me perdoem. Renata Ribeiro também dormiu. Eu percebi que eu senti uma energia de sonolência. Mas a meditação guiada, a gente geralmente pode acabar dormindo e não tem problema, porque tudo que é falado vai pro seu subconsciente, tá? Então acaba sendo até uma hipnose mesmo. E isso é bom, porque como eu só falei coisas boas, vocês vão colocar isso no subconsciente de vocês, que são espíritos imortais, que aqui tudo é passageiro, expandindo a consciência, então não tem problema. Kênia, esse negócio do dia dos finados, se faz bem, não faz mal também, tá? Eu não vejo isso um problema nenhum. Eu acho que se te faz bem, ótimo, tá? Então não esquenta com essas coisas, não. Agora sim, cemitério é um lugar um pouco carregado, querendo ou não, né? Então a gente sempre tem que fazer prece, tá? E se te faz bem ir lá cuidar do lugar onde a pessoa foi enterrada. A gente sabe que a pessoa não tá lá, né? Mas a gente quer ir, vai, não tem problema não. É que nem acender vela. Se isso é melhor para você, se isso vai fortalecer tua fé, então acenda a vela, não tem problema nenhum. A gente sabe, não é pecado, espiritualidade é luz, né? Espiritualidade de luz não precisa de vela. Claro que não precisa, quem precisa sou eu. Beijos.